Rapaziada, vamos trocar uma ideia porque o negócio é o seguinte, que vocês precisam entender e aceitar isso de uma vez por todas. Falando nisso, chegou o brinquedo, tá? A única coisa é que a aba dele não para torta, né? A aba dele acaba ficando meio retinha assim, mas eu gostei bastante, cara. Ele é bem raso, tá vendo? Serviu bem aqui na minha cabeça, não fica com aquela orelha dobrada assim, tá? Só o logo que ficou um pouco pequeno demais aqui, acho que poderia ter sido maior. Mas no próximo pedido aí, eu peço pro cara deixar ampliar um pouco aqui no meio. Mas ficou bacana, cara, bordadinho. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Ficou bem feito, cara. Os caras fazem um produto legal, tá? Então vamos trocar uma ideia, porque é o seguinte, realmente, rapaziada, todos os games, eles estão... todos os games já era, o famoso game over, ou fatality, né? Praticamente o homem, de um modo geral, ele tá aqui, ó, bambiando, esperando vir aqui, a voadora no meio do peito e ele cair, certo? Nós temos diversos games na comunidade que são ensinados, que o pessoal comenta, fala sobre. Você tem o Dread Game, por exemplo, você tem o Text Game também, e a realidade é que nenhum deles funciona mais. Inclusive eu fiz um vídeo para vocês um tempo atrás, não sei se foi ano passado ou em 2019, que eu falei que praticamente o homem, de um modo geral, o homem mediano, está falido, e você lidar, conversar, tentar algo com qualquer garota, de um modo geral, é bastante perda de tempo você investir nisso e você criar expectativas. É por isso que eu criei o TED Game. Porque muitas vezes eu vi o pessoal comentando sobre o pullback aqui, eu falei que eu sou a favor de você derrubar o prato, porque tá perdido, cara, é game over, não tem o que você fazer, não há muito como você competir. E uma coisa que eu disse lá nesse vídeo, que faltou eu acrescentar, é que muitas vezes você tomou um pullback, rapaziada, porque a garota achou um cara melhor do que você, cara, e você tem que aceitar isso. Aceita isso, digere isso e leva isso numa boa, chefe. Não tem o que você fazer, cara. Muitas vezes o motivo pelo qual você tomou um pullback é porque apareceu um cara melhor na parada. E isso é inevitável. É inevitável, mesmo você lidando com garotas no mundo real, que o mundo virtual praticamente é game over, já era, né? Mesmo se você for pro mundo real, rapaziada, o mundo virtual ele também está influencia muito o mundo real dessas garotas. Elas têm um nível de entitlement hoje, que eu acho que essa é uma das piores características. As mulheres modernas, ela tem várias características que eu já trouxe para vocês, entre elas a, sei lá, masculinidade, competição, né? Muitas vezes é soberba, entre outras coisas, mas esse entitlement, que não tem uma tradução para o português, que é o tal do eu mereço, eu acho que é a pior de todas. Que independente dela estar falando com você, dela estar trocando ideia com você ali, vocês estarem conversando, tal, batendo um papo, ela sabe que tem outros caras interessados nela, outros caras que mandaram mensagem, que se ela quiser, ela pode sair com eles se ela já não estiver saindo. Então praticamente você não tem poder nenhum quando você lida com uma garota. Não há game que você possa jogar, nenhum. Porque no final das contas, rapaziada, qualquer game que você aplique, qualquer estratégia, porque qualquer estratégia que você usa, você tem uma expectativa de que ela surta algum efeito. Realmente pode acabar surtindo. Mas independente disso, games que ela joga se chama substituir você, cara, trocar você por um melhor. É simples assim. Então, todos os games, cara, eles estão mortos. Não tem mais game. Não existe mais game que funcione. Dread Game, Text Game, é perda de tempo, cara. Porque simplesmente se você tomou o pullback é porque a garota tá com outro cara, que é melhor do que você, talvez ele seja mais alto do que você, talvez ele tenha mais grana do que você, talvez ele seja mais bonito do que você, talvez ele tenha um pau maior que o seu. Essa é a realidade. E na hora que a mandioca entrou, chefe, ela já esqueceu de você na hora. Esqueceu de você na hora, não tem o que você fazer, meu irmão. Acabou. Esquece. Por isso que eu trouxe um novo game, que é o único game que existe, que é o único game que sobrou, cara, que se chama TED Game. Esse é o único game que funciona. Esse é o único game que você tem que jogar. Porque não há como você ser indiferente, não há como você não criar expectativa se você não tiver um peso do outro lado da balança. Porque você não tem como pesar a balança do mesmo jeito que elas pesam, que são com mais opções. Você não vai conseguir fazer isso via de regra. Talvez você até consiga com uma outra que vai ser mal menos, elas vão ter vários e melhores do que você. Você não vai conseguir melhor do que ela, vai ser difícil você conseguir, chefe. Cara, lembra de uma garota que eu tava trocando ideia com ela uma vez? Eu não sei se já falei pra vocês que um dos meus, não um sonho, mas uma coisa que eu quero, não vou dizer que é um sonho, mas uma coisa que eu quero muito. Uma coisa que eu quero muito é uma saveirinho. Uma saveirinho, eu queria a Cross, mas é que ela tá custando 120 mil reais, não vale a pena você pagar 120 mil reais uma saveiro. Você entendeu? Mas o que eu queria muito é uma saveirinho Cross tal, que ela é completinha, porque eu tenho também um sonho, digamos assim, de ter uma moto de trilha. Eu já tive XR200, paguei 3 conto, é cabritinha, né, cara? É moto que, porra, dá muita dor de cabeça tal, é moto velha, né? Dá trabalho, é muito arriscado também você tacar lá nos buracos, porque solta peça, quebra, você tá sozinho no meio do nada, você pode ficar lá. Já aconteceu comigo, quase fiquei perdido uma vez, cara. Numa barranqueira que eu fui passar uma vez, que, meu Deus do céu, suava frio tentando subir o barranco, pra vocês terem noção. Que era só cratera, cara. Eu sozinho com a minha XRinha,
E ela patinando, não conseguia subir, eu fiquei desesperado, cara. Entendeu? Então é difícil você fazer trilha com moto velha, né? Mas eu já tive, XR200, tá? Meu objetivo é ter uma CRF e tacar na caçamba da Saveiro. Eu lembro de uma garota que eu ficava, que ela me trocou, não me trocou, cara, mas eu tomei um pullback e ela começou a ficar com um cara melhor e ele tinha uma Saveiro, cara. Ironia do destino. E são coisas que decepcionam você, rapaziada. Só que você tem que digerir isso e aceitar, cara. Aceitar de uma vez por todas. Talvez rir disso ou não se preocupar. Porque independente de qualquer coisa, nós somos seres humanos, cara. Nós somos homens, nós temos emoções. Você vai sentir o baque. Você não vai conseguir jogar com elas de eu também vou gerar opções, eu também vou fazer ela pensar em mim usando alguma técnica. Ou quando você tá até conhecendo a garota, você usar o text game, não funciona. Teve uma outra garota que eu tava falando esses dias, que eu pretendo fazer um vídeo pra vocês e subir, que tal, a gente tava marcando de sair, cara, e ela sumiu no dia. Ela sumiu no dia. O que você acha que ela tava fazendo? O celular dela ficou incomunicável. O que você acha que ela tava fazendo, rapaziada? Eu vou fazer esse vídeo aqui que eu vou abrir, que é só para maior de 18 as mensagens. Mas eu vou fazer para os membros e eu vou mostrar. O que você acha que ela tava fazendo? Você acha que ela foi rezar? Você acha que ela foi para um grupo de jovens? Você acha que ela foi ajudar moradores de rua fazendo um marmitex de madrugada? É lógico que não, cara. Ela tava com outro maluco que provavelmente é melhor do que eu, cara. Então não tem o que você fazer, não há o que você fazer. A única coisa que você pode fazer é pensar em você e focar no seu TED Game. É o único game que vale hoje em dia a pena. É o TED Game, é treino, estudo e dinheiro. Mas principalmente das solteiras. Elas vão ter outros caras que elas estão conversando, que elas estão saindo, e se ela quiser, ela vai lá e ela fica com um cara melhor do que você. E ela não vai sentir a sua falta, é só você que vai sentir falta dela. É você que vai ficar querendo um trouxa na expectativa sentindo falta dela, se você não tiver seu TED Game, que é a única coisa que você tem que focar em primeiro lugar, para você não ficar decepcionado quando elas fizerem isso, ou com as que estão fazendo, ou vierem a fazer. E para os caras que têm namorada também, é muito provável também que você já foi traído, ou se você não foi, você vai ser um dia se você não estiver sendo. É muito provável que isso vai acontecer, ou no mínimo ela tem também alguns caras na órbita hoje em dia. A menos que você seja full vermelhinho, e aí você realmente vai notar alguns sinais e não vai permitir alguns comportamentos. Fora isso, pro cara comum, cara, é muito provável que você já tomou um chapéu, que se você não tomou, no mínimo tem um cara ali que tá no esquema, preparado para entrar no seu lugar se você der algum vacilo. E que às vezes ela até mantém ele alimentado com uma reação ou outra, um comentário ou outro, uma curtida numa foto e assim por diante. Pra ele continuar por ali. Porque pra ela substituir você, pra ela ficar com outro cara, só basta isso, cara. Só basta ela colocar ele no seu lugar. A mídia social, rapaziada, destruiu o jogo. Você tem que entender isso. As mídias sociais acabaram com o jogo, com o game. Não tem mais game depois de mídia social. Acabou. No passado nunca aconteceu de homens fazerem fila por mulheres. Hoje os homens fazem fila pelas mulheres. E a única maneira de você não se sentir mal, não adianta você querer falar assim, eu vou ser frio. Você tem que ser frio hoje em dia. Hoje você tem que ser um cara frio. Hoje tem muitas mulheres que elas vêm aqui no meu canal e elas comentam algumas coisas, né? Elas vêm trazer flores, morangos aqui no meu canal, comentários românticos e assim por diante, cara. E assim, com todo respeito a vocês, mas o que eu tenho a dizer é que do lado de cá, cara, não tem flor, não tem morango, não tem romance, não tem amor do lado de cá. Só que você não vai ser frio do nada, rapaziada. Você não vai ligar um botão e falar, devo virar frio agora, me ficar frio. Você não vai conseguir. É impossível. Só com anos de você investindo no seu TED Game durante muito tempo que você vai conseguir desenvolver, de certa forma, um desapego emocional. Mesmo assim você vai sentir alguma coisa. Mas quando você tiver o TED Game, o baque vai ser menor, o abalo vai ser menor, o abalinho vai dar. É o que eu falei, rapaziada. Entendeu? Você tem que entender o seguinte, cara. Nós, tá certo? Nossa mente é como se fosse uma estrutura. Não tem essa de blindar a mente, que isso é impossível. Ninguém é Robocop. Ninguém é Exterminador do Futuro. Mas tem como você estar mais preparado, você se fortalecer mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, que vem através do TED Game. Dessa forma, você vai desenvolver uma estrutura mais sólida. Quando você tomar essa porrada, dessas minas te dar um flake do nada, porque provavelmente ela foi ficar com um cara melhor do que você, que tem um power maior que o seu, e quando entrou, ela já te esqueceu, você que tiver com o seu TED Game avançado já, você não vai sentir tanto essa porrada. Vai estremecer a estrutura, mas não vai cair, não vai te derrubar. É a única coisa que você pode ter o TED Game, rapaziada. É nisso que você tem que focar. Por isso que eu trouxe esse novo game aqui pra nossa comunidade. Porque todos os games já eram. Todos os outros games, não existe mais game. Não tem game que funciona mais hoje em dia. Dread Game, Text Game, os outros games que eu não sei o nome, não funciona mais. Push pull e etc, pullback, não funciona mais, não adianta. Só se a menina tiver um apego emocional com você, cara. Fora isso, via de regra, inicialmente, acima de tudo, generalizando, não funciona mais. Não tem game que funciona mais. O único game eficiente que funciona hoje é o TED Game. Que é você investir em você porque o homem tá falido. Você tem que investir em você. E mesmo assim você não vai conseguir competir, a menos que você realmente se torne um cara muito acima da média. O famoso outlier. Lembra do outlier? Se você virar o outlier, você vai conseguir jogar, bater de frente. Fora isso, você não vai. Você não vai, cara. Você tomou um pullback porque apareceu um cara melhor do que você e ela tá ficando com ele, irmão. E ela não vai lembrar de você e não vai sentir a sua falta. Mesmo se você quiser dar um gelo, se você sumir. Por isso que eu falei que você perdeu. Perdeu. Já tá perdido. É o TED Game. Acabou. É sempre o TED Game.
Muitas garotas, rapaziada, elas usam o que eu chamo de ego bombing. Você tem o love bombing, você tem o ego bombing. O love bombing é mais associado, tá, a objetos, presentes, entendeu? É mais associado a isso. O ego bombing, rapaziada, já é mais associado à parte sexual, ao que mexe mais com o nosso ego. Entendeu? Ela vai te dar o presente, vai te dar a peteca, vai deixar você se divertir, vai deixar você fazer a festa ali, vai falar coisas maravilhosas na sua orelha, vai ser aquilo que você gosta muito de uma garota dentro do quarto, se é que vocês me entendem, vai deixar seu ego lá em cima e ela vai tirar, ela vai dar o pullback, ela vai sair. E você, se você só tem ela para alimentar seu ego, você se estourou, cara, você tá estourado. Então você tem que ter o TED Game para fortalecer seu ego. O TED Game traz autovalidação, rapaziada. Entendeu? Esse é o objetivo do TED Game, para que você se sinta satisfeito, feliz e orgulhoso consigo mesmo, principalmente quando você se vê pelado no espelho, acima de tudo. Porque quando você tomar um pullback, quando acontecer algo do tipo, é muito provável que você vai ver, ou se você não viu, ela tá com um cara melhor do que você, e muitas vezes você vai ver. E vai ser um cara que tem uma coisa que você queria ter, cara, e ele tem e você não. E aí, o que você vai fazer? Você vai chorar? É a vida, velho. Você vai falar, mas por que, Miguel? Por que dread game, TED game, essas besteiras não funcionam? Isso aí fere o ego da mulher, rapaziada. Isso aí mexe com o ego da mulher, certo? Cara, se ela quiser recuperar o ego dela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ficar com outro cara, velho. Acabou. Ah, mas ela sentiu no ego. Vai sentir. Talvez ela sinta um pullback seu, talvez ela sinta um dread game, talvez o TED game seu ou o text game seu seja bom. Ela vai sentir. Só que ela tem outras opções, cara. Ela tem outras opções. E ela tem controle total praticamente sobre a interação sexual entre vocês. Você não tem controle nenhum. Haja com text game, haja com o que você quiser. Quando existe o fator nesse cálculo, nessa conta, dentro desse jogo que você está botando, um cara melhor do que você, esse jogo não tem efeito, esse jogo não vale nada. Eu não estou brincando, não estou sendo sensacionalista, é sério. Elas têm mais poder do que nós, rapaziada, porque o poder delas vem das opções que elas têm. E é melhor do que você. Nós não temos esse poder de ter várias opções. A mulher já nasce com a hipergamia de fábrica. A mulher já nasce com mentalidade abundante de fábrica, o homem não. A única coisa que você vai conseguir construir alguma coisa na sua vida, se você construir com mulher também você vai se ferrar, porque as outras vão fazer a mesma coisa. Com mentalidade abundante. Ajuda? Ajuda. Mas você nunca vai conseguir bater de frente. E mesmo assim, você está dependendo do seu ego delas. E elas vão continuar fazendo ego bombing com você. Então você tem que tornar o seu ego independente. A única maneira de você tornar seu ego independente é se tornar frio através do TED Game. Treino, estudo e dinheiro, eu tô saindo fora.